me chamo Elizabeth, o tempo já levou boa parte das minhas forças, mas nunca conseguiu apagar as lembranças que ainda moram em mim. Essas memórias, às vezes doces, outras amargas, são como fantasmas que me visitam, especialmente quando a noite cai e a solidão se torna mais forte. Não sei se é o cansaço da vida, a idade que vai chegando ou a necessidade de contar minha história, mas hoje, sentada aqui, em minha velha cadeira de balanço, decidi que era hora de relembrar. Relembrar o que fui, o que vivi, e o que, de alguma forma, ainda me persegue até hoje. Olhando para trás, vejo uma jovem perdida, imersa em um mundo de promessas quebradas e vícios. Não sou de falar sobre isso, mas vou ser sincera, eu tinha problemas. Vícios que me mantiveram cega por muitos anos. Não é que eu quisesse ser assim, mas o desejo de escapar da realidade me levou para um lugar do qual nunca pensei que sairia. Eu fui forte o suficiente para sair, mas também fui fraca o suficiente para me afundar. E, no meio de tudo isso, algo aconteceu. Algo que, de certa forma, mudou minha vida. Eu engravidei. E quem me conhecia sabia que aquele não era o momento. Era um erro, uma consequência de uma vida descontrolada. Mas, naquela época, meu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. O pai da criança, um homem que, para ser bem honesta, nunca soube o que queria da vida, estava mais perdido que eu. Ele, com suas promessas vazias, não tinha capacidade nem coragem para lidar com o que estava prestes a acontecer. Fiquei sozinha em muitos aspectos, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de carregar uma criança dentro de mim me deu algo que nunca tive antes, uma razão. A decisão não foi fácil. A vida tinha me levado por caminhos escuros, e aquele bebê parecia ser a luz no fim do túnel, ou talvez apenas mais uma prisão. Não sabia se o teria, mas uma voz dentro de mim me dizia para seguir em frente, para dar a essa criança o que eu não tive. Então, a vida seguiu seu curso, e eu, já com os pés cansados de tanto andar, dei à luz a minha filha, Clara. A partir daquele momento, minha vida nunca mais foi a mesma. Ela nasceu frágil, como todo bebê, mas com uma força que, para ser sincera, eu não entendia. Era como se, ao olhar para ela, eu visse uma versão melhor de mim mesma, alguém que ainda tinha chance de recomeçar. Mas, com isso, veio a outra realidade, o pai da Clara. Eu ainda tinha que lidar com ele, com a presença dele que, de tempos em tempos, tentava entrar e sair da vida da menina. Ele aparecia, dizia palavras bonitas, mas logo se afastava. E eu? Eu tinha que lidar com isso sozinha, como sempre. Mas, de alguma forma, a Clara foi se tornando minha razão de viver. Ela cresceu, como toda criança, com um sorriso no rosto e uma energia que, confesso, me fazia lembrar de como eu era antes de me perder nas drogas, nas noites vazias, nos amores errados. Clara me ensinava mais do que eu a ela. Ela me mostrava o que realmente importava, sem saber. Eu, que antes buscava a felicidade nos lugares errados, agora encontrava a felicidade nas pequenas coisas que ela fazia. Ela me olhava com os olhos de quem ainda acreditava nas pessoas, nas promessas, nas coisas boas da vida. E, a cada olhar, eu me sentia desafiada a ser uma pessoa melhor. Mas o dilema estava sempre ali. O pai dela, que nunca assumiu a responsabilidade de ser um verdadeiro pai, aparecia de tempos em tempos. Ele vinha, ficava por alguns dias e depois se afastava, como se fosse um visitante. Eu não sabia o que fazer com isso, e Clara também não. Ela tinha apenas 6 anos, mas já entendia o que estava acontecendo. Ela sentia a ausência dele, mas, ao mesmo tempo, também me mostrava que a presença dele não era tão importante quanto a minha. Ele não estava preparado para ser pai, mas eu estava, à minha maneira. E, a cada dia, eu tentava fazer o melhor que podia. A dor de ser mãe solteira, de enfrentar tudo sozinha, era algo que ninguém podia entender completamente, mas a Clara me dava forças. Ela me mostrava o que era verdadeiramente importante. Quando a gente se perde, muitas vezes é a criança que nos ajuda a encontrar o caminho de volta. E foi isso que ela fez por mim. Com o tempo, fui me afastando dos meus velhos vícios. Não foi fácil, mas a presença dela me impulsionava a seguir em frente.
E, enquanto eu tentava ser a melhor mãe que eu podia, Clara me ensinava a ser mais forte, mais sábia. Ela era minha razão, minha guia, minha chance de redenção. E, apesar de tudo, eu sabia que ela não precisava da figura de um pai ausente para ser completa. Ela já tinha tudo o que precisava em mim. Mas a vida, como sempre, tem uma forma de nos testar. A cada decisão que eu tomava, o pai dela voltava, tentando nos desestabilizar, trazendo promessas vazias de mudança. E eu, por mais forte que fosse, me vi diante de uma escolha difícil. Clara começava a me questionar sobre ele, sobre onde ele estava, porque ele nunca ficava. Eu me vi dividida, tentando proteger minha filha do que eu sabia ser um homem instável e, ao mesmo tempo, tentando manter a verdade sobre ele. O dilema de ser mãe e, ao mesmo tempo, dar espaço para um pai que nunca esteve presente, continuava a ser uma batalha interna. E o que mais me doía era ver minha filha crescer com essa dúvida no coração. Ela merecia mais do que aquilo. Ela merecia alguém que a amasse incondicionalmente, que não a deixasse com perguntas sem resposta. E eu estava decidida a ser essa pessoa para ela. Os anos passaram e Clara foi crescendo. Ela se tornava cada vez mais perceptiva, mais esperta, e às vezes eu via nela um reflexo de mim mesma, dos meus erros, das minhas escolhas erradas e dos momentos de fragilidade. Quando ela começou a falar sobre o pai, com um brilho nos olhos e aquela esperança ingênua de criança, eu sentia o peso da verdade se acumulando sobre mim. Eu queria protegê-la, evitar que ela se decepcionasse, mas também sabia que não podia mentir para ela para sempre. Ela merecia saber a verdade, mesmo que isso fosse doloroso. A vida, que antes eu via como uma sequência de fugas e vícios, agora se tornava um campo de batalha emocional, onde minha filha era a razão pela qual eu lutava para ser alguém melhor. Clara, com seu olhar inocente, questionava por que o pai não estava com a gente, porque ele sempre aparecia, mas nunca ficava. E eu, em minha frustração silenciosa, tentava encontrar palavras que explicassem algo que eu mesma não entendia completamente. O dilema de criar uma criança sozinha era mais complexo do que eu imaginava. A sociedade, com seus olhares de julgamento, não era nada fácil de enfrentar. Eu, que já tinha sido vista como a perdedora, a mulher fraca, agora me via na posição de mãe solteira, uma luta diária para manter minha filha longe dos erros que eu cometi. Clara não merecia ser marcada pela ausência do pai, mas não havia como negar a verdade que ela começava a perceber. O pai dela continuava aparecendo de tempos em tempos, sempre com a mesma desculpa, sempre com as mesmas promessas vazias. Ele dizia que ia mudar, que ia ser diferente, mas, no fundo, eu sabia que ele jamais seria o homem que Clara precisava. Eu, como mãe, tinha que ser forte o suficiente para não ceder à tentação de dar a ele uma chance de ser o pai que ele nunca teve coragem de ser. Eu tentava dar a Clara o melhor que eu podia, mas também sabia que não seria fácil. Quando ela tinha 7 anos, começou a questionar mais sobre ele, sobre onde ele estava, sobre como seria a vida dela com o pai. Eu senti uma dor imensa dentro de mim. Ela não merecia essa dor. Não merecia crescer com essa dúvida no peito. Foi quando eu tomei uma decisão que mudaria o rumo da nossa história. Eu decidi, finalmente, cortar os laços com ele. Não podia continuar dando espaço para ele entrar e sair da vida da Clara. Eu sabia que, se ele não fosse capaz de ser o pai que ela precisava, eu teria que ser tanto mãe quanto pai para ela. Era uma escolha difícil, mas era a única escolha possível. Mas como fazer isso? Como proteger minha filha e garantir que ela tivesse a segurança emocional que precisava? A cada passo, a cada decisão, o dilema se tornava maior. O pai dela nunca teve o poder de me destruir, mas o medo de ele destruir a confiança que Clara depositava em mim me consumia. Como mãe, eu sabia que tinha que ser forte, mas também sabia que a dor de ver minha filha crescer sem um pai presente poderia me quebrar. E foi então que algo surpreendente aconteceu. Clara, que antes me questionava sobre ele, começou a perceber que eu estava fazendo o melhor que podia. Quando ela tinha apenas 8 anos, ela me olhou nos olhos, com a sabedoria que só uma criança pode ter, e disse: Mãe, eu sei que você sempre vai estar aqui para mim. Não preciso de mais ninguém.
Essas palavras caíram sobre mim como um alívio, uma cura que eu não sabia que precisava. Ela estava crescendo, e com ela, eu crescia também. A cada dia, ela me ensinava mais do que eu jamais poderia ensinar a ela. Clara, com sua pureza, me fez entender que a presença do Pai não era o que ela realmente precisava. Ela precisava de amor, estabilidade e, acima de tudo, da confiança de que eu estaria lá para ela, como sempre estive. Eu continuei cuidando de Clara, tentando ser a mãe que ela merecia. Com o tempo, as visitas esporádicas do pai dela se tornaram cada vez mais raras. Ele foi se afastando ainda mais, até que um dia, desapareceu completamente da nossa vida. Não que eu tivesse ficado triste, mas a ausência dele me fazia perceber o quanto eu havia feito certo em deixá-lo ir. Eu sabia que, sem ele, nossa vida seria mais tranquila, mais equilibrada. Clara começou a crescer com mais confiança em si mesma, e, em silêncio, eu sabia que ela havia entendido que nem sempre as coisas acontecem como queremos, mas que isso não impedia a felicidade. Ela era minha luz. Ela me dava forças para continuar, para ser a mulher que, no fundo, sempre soube que poderia ser, se tivesse coragem de mudar. Mas, com o tempo, as perguntas de Clara foram mudando. Ela começou a entender melhor o mundo, e com isso, novas dúvidas surgiam. A adolescência estava batendo a porta, e eu sabia que eu teria que lidar com novos dilemas. Será que ela questionaria, agora, as escolhas que fiz? Será que ela, um dia, sentiria a falta de um pai? Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas, mais uma vez, eu estava decidida a enfrentar tudo por ela. A adolescência chegou para Clara mais rápido do que eu esperava. Ela, que antes era uma menina cheia de perguntas inocentes, agora começava a questionar o mundo com um olhar mais crítico, mais profundo. Às vezes, me peguei olhando para ela e me perguntando onde havia ficado a criança que sempre foi a minha razão de viver. Ela estava crescendo, e com isso, novas questões surgiam. A mais dolorosa, para mim, era sobre o pai. Ela já tinha 13 anos, e eu sabia que, em algum momento, ela teria que lidar com a ausência dele de uma forma mais madura. Por que ele nunca ficou, mãe? Ela me perguntou, uma noite, enquanto estávamos sentadas na cozinha, com a luz fraca da lâmpada iluminando seu rosto. A pergunta estava nos seus olhos há algum tempo, e, finalmente, ela teve coragem de me perguntar. Não era uma pergunta simples, nem uma que eu queria responder. Não porque eu quisesse esconder a verdade, mas porque a verdade parecia pesada demais para os ombros dela, para os olhos inocentes de uma adolescente que ainda acreditava que o mundo podia ser justo. Eu olhei para ela, tentando reunir as palavras certas. Não queria feri-la, mas também não queria mentir. Ele não estava preparado para ser o pai que você merece, Clara. Eu sei que a gente sempre fala que ele vai voltar, mas a verdade é que ele não tem o que você precisa. Não tem o que eu preciso. Eu te dei tudo o que podia, e mesmo sem ele, você nunca precisou de mais nada além de amor. Mas Clara não parecia convencida. Ela se afastou um pouco, apoiando os cotovelos na mesa, e ficou em silêncio. Eu sabia que ela não estava satisfeita com a minha resposta, mas não sabia o que mais dizer. A dor da verdade sempre foi uma faca afiada. Eu tentava ser honesta, mas, ao mesmo tempo, me sentia culpada por não ter conseguido dar a ela o que muitas outras meninas tinham, a figura de um pai. Ela me olhou nos olhos e, pela primeira vez, vi uma raiva silenciosa neles. Eu só queria saber por que ele foi embora, mãe. Por que ele me deixou e nunca voltou? Por que ele nem tenta ser o pai que você sempre falou que ele poderia ser? E aquelas palavras me cortaram. Porque, no fundo, Clara tinha razão. Eu nunca havia falado sobre a razão real de ele ter saído. Eu sempre falei sobre o que ele poderia ser, o que ele poderia ter dado a ela, mas eu sabia que ele nunca foi capaz disso. Ele nunca foi forte o suficiente para ser o homem que ela merecia, e talvez nem fosse capaz de entender o que a paternidade realmente significava. A raiva de Clara era natural. Ela sentia o que eu sentia, mas de um jeito diferente, mais inocente e mais direto. Eu respirei fundo e decidi ser ainda mais honesta. Ele não ficou porque, no fundo, ele nunca soube o que queria. Você não é culpa sua, Clara.
E eu? Eu não sabia o que fazer com ele. Quando te tive, você foi a coisa mais certa que aconteceu na minha vida. Mas ele. Ele era apenas uma pessoa que se perdeu no caminho e não foi capaz de me ajudar a encontrar o meu próprio. Clara me encarou por mais alguns segundos, e foi como se ela estivesse absorvendo tudo o que eu havia dito. Eu sabia que era difícil para ela entender. Eu sabia que, no fundo, ela queria um pai, e eu não podia dar isso a ela, não da maneira que ela merecia. E, por mais que eu tentasse, ela sempre sentiria essa ausência. Mas o que eu também sabia era que eu estava fazendo o meu melhor. Eu estava fazendo tudo o que podia para ser uma boa mãe, para preencher o vazio que ele deixou. E, de alguma forma, eu esperava que ela soubesse disso. Nos dias que se seguiram, Clara ficou mais introspectiva. Eu via a mudança nela, e não sabia se isso era bom ou ruim. Às vezes, ela ficava na sua, sozinha no quarto, ouvindo música, ou passeando pela casa com um olhar distante. Eu me sentia incapaz de alcançar aquela parte dela, mas sabia que a vida estava moldando minha filha de uma forma que eu não poderia controlar. Eu a via crescer em silêncio, tentando lidar com a ausência do pai, tentando entender o que ele não podia ou não sabia dar a ela. Na escola, Clara começou a mudar também. Ela ficava mais afastada das outras meninas, mais quieta, mais pensativa. Eu sabia que ela estava tentando processar tudo o que eu havia dito. E, em certo sentido, eu também estava tentando processar o quanto ela havia crescido e o quanto eu, como mãe, ainda tinha que aprender. E, em algumas dessas noites silenciosas, quando ela já estava dormindo, eu me perguntava se, de alguma forma, Clara conseguiria seguir em frente sem se sentir incompleta. Eu não queria que ela fosse marcada pela ausência do pai, não queria que ela fosse definida por algo que ela nunca teve, mas ao mesmo tempo, a vida, com todos os seus desafios, estava mostrando a ela uma verdade dolorosa que eu não sabia como evitar. Eu sabia que não poderia continuar mentindo para ela, e, aos poucos, ela foi entendendo que o que eu estava tentando dizer era: a vida não é perfeita. Nós dois estávamos criando o nosso caminho, apesar da dor e da ausência. E eu também sabia que, em algum momento, Clara precisaria entender que nem sempre o amor vem da forma como esperamos. Às vezes, a força de uma mulher é forjada na dor da ausência. Com o passar dos meses, Clara se tornou uma jovem cheia de perguntas, mas também com uma tristeza silenciosa que eu via em seus olhos. Ela estava começando a entender a dor que eu tanto tentei esconder dela, e ao mesmo tempo, eu começava a ver nela uma força que eu mesma não sabia que existia. Ela estava se tornando uma mulher. E eu, ao observar isso, percebia como tudo havia mudado tão rápido. A dor que eu tanto carreguei agora estava sendo compartilhada de uma forma que eu não imaginava. Clara estava lidando com o vazio da ausência de um pai, mas eu também estava lidando com a minha própria falta de respostas para tudo o que ela questionava. Era difícil para mim, porque, por mais que eu quisesse proteger minha filha, eu sabia que ela precisava passar por isso. Eu sabia que ela precisava entender, por mais doloroso que fosse, que o mundo não era perfeito, e que as pessoas, às vezes, falham. Eu sempre tentei dar a ela o melhor de mim, mas sabia que, de algum modo, ela sentia falta de algo. Faltava a figura masculina que nunca pôde estar ao lado dela. Mas eu queria que ela soubesse que, mesmo sem um pai, ela ainda tinha a mim, e que eu sempre estarei lá, custasse o que custasse. Eu passei muito tempo tentando ser forte, fingindo que as coisas estavam bem, mas, na realidade, estava mais fragilizada do que imaginava. Não era fácil, mas era a minha vida, e eu não sabia como fazer melhor. Não sabia como dar a ela o que faltava sem que eu mesma me perdesse no processo. A dor da minha juventude, marcada por erros e escolhas equivocadas, ainda estava presente. As cicatrizes que eu carregava, com as quais nunca soube lidar, começavam a se manifestar novamente. Foi numa tarde quente de primavera que Clara me surpreendeu com uma pergunta simples, mas que parecia carregar um peso que eu não estava preparada para enfrentar. Estávamos sentadas no sofá da sala, e ela me olhou com os olhos que sempre me viam como uma heroína, mas agora pareciam buscar algo mais profundo. Mãe, será que ele vai voltar algum dia?
Ela perguntou, com uma expressão de quem já sabia a resposta, mas ainda queria acreditar que as coisas poderiam ser diferentes. Eu olhei para ela, e senti o coração apertar. Vi a dor nos seus olhos, uma dor que eu sempre tentei esconder dela, mas que agora estava estampada em seu rosto jovem. Como dizer a ela que não, que o pai dela nunca voltaria? Como quebrar essa esperança que ela ainda nutria? Eu não sei, filha. Eu queria poder dizer que sim. Mas, às vezes, a vida não é justa. As pessoas têm suas escolhas, e ele fez a dele. Eu não posso mudar isso. E você também não pode mais esperar por algo que talvez nunca aconteça. Ela olhou para o chão, e por um momento, o silêncio entre nós duas foi quase ensurdecedor. Eu sabia que ela estava tentando processar aquilo, entender o que eu estava dizendo. Ela, que sempre foi tão cheia de esperanças, agora começava a entender a crueldade da realidade. Eu sei, mãe, ela disse finalmente, com a voz baixa. Eu só queria saber por que ele não ficou. Por que ele não quis ficar com a gente. Eu me levantei do sofá e me sentei ao lado dela. Peguei sua mão, e olhei para ela com toda a sinceridade que eu tinha. Clara, você tem que entender que, às vezes, as pessoas falham. Não por culpa sua ou minha, mas porque, no fim das contas, elas não são perfeitas. O amor não é uma coisa fácil. O que você e eu temos é mais forte do que qualquer coisa que o seu pai poderia nos dar. Acredite, a sua força vem de dentro de você. Eu sei que você sente falta dele, mas você precisa entender que, se ele não esteve aqui, foi porque ele não soube dar a você o que você merece. Ela me olhou com um misto de dor e compreensão. Não era fácil para ela entender isso, mas eu via que ela começava a entender a complexidade das coisas. Eu estava sendo o espelho daquilo que ela já havia aprendido, que, embora a vida nem sempre seja o que esperamos, o que realmente importa é o que fazemos com o que nos é dado. Nos meses seguintes, Clara continuou a sua jornada de autodescoberta. Ela começou a mudar de forma silenciosa, mas eu podia perceber. Ela estava mais madura, mais introspectiva, e menos dependente da figura de um pai. Eu via como ela lidava com a vida de forma mais consciente, como ela aceitava a ausência dele, mesmo que isso não fosse fácil. Eu sabia que a luta não havia acabado. Ela ainda tinha perguntas, e, de vez em quando, ela me surpreendia com uma dúvida sobre o pai. Mas, ao mesmo tempo, ela estava encontrando sua própria identidade, e isso me dava esperanças de que ela, eventualmente, encontraria a paz que eu nunca conseguia alcançar completamente. Ela ainda me fazia questionar muitas coisas sobre a minha própria vida, sobre minhas escolhas, sobre o que eu podia ser para ela. E, enquanto ela crescia, eu também sentia que estava crescendo. Eu, que um dia fui uma mulher perdida, agora me via como alguém que, apesar de tudo, havia encontrado sua própria força para seguir em frente, para ser mãe de uma filha que não só precisava de mim, mas que também me ensinava mais do que eu jamais imaginara. O tempo continuava a passar, e com ele, Clara se transformava cada vez mais. Eu a observava, mas não podia deixar de sentir uma pontada de culpa. Eu sabia que minha filha estava sendo forjada pela vida de uma maneira que não era justa. Enquanto ela aprendia a se tornar uma mulher forte e independente, eu ainda carregava comigo todas as minhas falhas, todos os meus erros do passado, que se refletiam na relação entre nós duas. O dilema de ser mãe solteira nunca deixava de me consumir. Às vezes, eu me perguntava se eu estava fazendo o suficiente para Clara. Ela, com seus 16 anos, já começava a ser mais consciente das coisas que eu tentava esconder dela. A raiva dela em relação ao pai ainda estava lá, mas ela não expressava isso de forma aberta. Às vezes, ela me surpreendia com um olhar, um suspiro, uma pergunta que me fazia perceber que, apesar de tudo, ela sentia a ausência dele, da figura masculina que nunca esteve ao lado dela. Havia momentos em que a pressão de ser mãe sozinha se tornava insuportável. Eu não queria admitir isso, mas havia dias em que eu me sentia exausta, fisicamente e emocionalmente. O peso das minhas escolhas, o arrependimento de não ter feito as coisas de outra forma, tudo isso me consumia em silêncio. Mas, ao olhar para Clara, eu sabia que não podia mostrar fraqueza. Eu tinha que ser forte, por ela.
Porque, por mais que eu tivesse cometido erros no passado, ela não era culpada por eles. Uma tarde, quando Clara chegou em casa depois da escola, eu a vi com um semblante mais fechado do que o normal. Algo estava acontecendo, e eu sabia que ela estava começando a lidar com as mesmas questões que eu um dia enfrentei. Eu sabia que ela ainda estava tentando encontrar o seu próprio caminho em um mundo que, às vezes, parecia não se importar com o que ela tinha a oferecer. Mãe, eu preciso falar com você, ela disse, entrando na sala. A voz dela estava carregada de algo que eu não sabia identificar. Eu a olhei, tentando esconder minha preocupação. Sabia que, em algum momento, ela teria que me perguntar sobre o passado. Ela estava crescendo, e com isso vinha a inevitabilidade de se deparar com as verdades que eu sempre tentei esconder. Claro, filha. O que foi? Perguntei, me levantando para ir até ela. Ela se sentou no sofá e cruzou as pernas. Olhou para o chão por um momento antes de levantar os olhos para mim. O silêncio entre nós parecia pesado, como se as palavras estivessem presas, esperando para sair. Mãe, eu sei que a minha vida não foi fácil, que você tem me dado o melhor, mas. Você acha que um dia eu vou conseguir esquecer o que meu pai fez? A falta dele, a dor que ele causou em mim? Ela perguntou, e o tom de sua voz, suave, mas carregado de uma tristeza profunda, me atingiu como uma flecha. Eu respirei fundo. Eu sabia que aquele momento havia chegado. Eu sabia que ela estava começando a entender a complexidade de tudo o que aconteceu, de tudo o que eu vivi. Filha, comecei, minha voz tremendo um pouco, não há como esquecer. Ele não foi o pai que você merecia, e eu sei que isso te magoa. Mas o que você precisa entender é que, mesmo com ele ausente, você nunca precisou de ninguém além de você mesma e daquilo que a gente construiu juntas. Ela me olhou, e eu vi a frustração nos olhos dela. Eu sabia que ela não queria ouvir isso. Ela queria respostas. Ela queria entender por que a vida tinha sido tão dura com ela. Eu queria ter as palavras certas, queria poder dar a ela uma explicação que fizesse sentido, mas tudo o que eu tinha eram as minhas falhas, o meu arrependimento e o amor incondicional que sempre dei a ela. Eu sei, mãe, mas. Você nunca me explicou o que aconteceu. Você sempre falou que ele fez a escolha dele, mas o que isso significa, realmente? Ela perguntou, quase desesperada. Eu me sentei ao lado dela e peguei sua mão, como fazia quando ela era pequena, como se, de alguma forma, isso pudesse acalmá-la. Eu sabia que ela estava começando a entender as complexidades da vida. Clara, eu vivi uma vida que não foi fácil, e quando você nasceu, eu tentei mudar tudo. O pai de você. Ele não estava preparado para ser o homem que você precisava. Ele me deixou carregar o peso sozinho, e quando a dor se tornou demais para ele, ele fugiu. O que você precisa entender é que o amor não vem em pacotes perfeitos. Ele não está aqui, e você não pode esperar por alguém que não vai voltar. Eu sei que é difícil, mas o amor que você tem dentro de si, a força que você tem, é o que vai te fazer seguir em frente. Ela me olhou em silêncio por um momento, e eu vi a luta interna dela. Eu sabia que ela ainda estava tentando processar tudo o que eu dizia. E eu sabia também que ela começava a perceber que as respostas não seriam fáceis de encontrar. Ela teria que fazer o seu próprio caminho, assim como eu fiz. Eu só queria que ele tivesse ficado, mãe, Clara disse baixinho, quase como uma súplica. E, naquele momento, eu soube que a dor dela nunca passaria completamente. Mas, ao mesmo tempo, sabia que ela estava mais forte do que eu jamais imaginei. Ela estava crescendo, ela estava aprendendo. E, talvez, um dia, ela entendesse que, apesar da dor, a vida ainda poderia ser cheia de amor, de alegrias e de escolhas. Eu sei, filha. Eu também queria que ele tivesse ficado. Mas a vida não é como a gente imagina, e nós dois sabemos disso. O que importa agora é que você tem a mim, e você sempre terá. E isso é o suficiente. Ela se inclinou em direção a mim, e eu a abracei com força. Eu sabia que ela precisava disso, mais do que qualquer explicação. E, naquele abraço, senti que, de algum modo, tudo o que passamos juntas estava nos tornando mais fortes.
Mas, no fundo, eu sabia que a jornada dela ainda estava apenas começando. E, assim como eu, ela teria que encontrar a sua própria forma de seguir em frente. Os anos se passaram mais rápido do que eu esperava. Clara, agora com 18 anos, estava entrando em uma nova fase da vida. A adolescência estava se despedindo, dando lugar à juventude, e com ela, novos desafios. Eu via a minha filha se transformar em uma mulher independente, forte, mas ao mesmo tempo, eu via que ela ainda carregava dentro de si a ausência do pai, a dor silenciosa que não queria admitir. Eu sabia que o que ela precisava não eram mais palavras. Ela estava à beira de decisões importantes, e eu, como mãe, me via na responsabilidade de orientá-la sem sobrecarregá-la com os erros do passado. Clara finalmente começava a entender que a vida não seria fácil, mas que ela poderia ser o que quisesse ser, apesar de tudo. Ela tinha sonhos, planos. Eu a via estudando, se preparando para a faculdade, mas, por mais que eu quisesse ser otimista, havia uma parte de mim que sabia que o peso das minhas falhas passadas ainda pesava em seus ombros. Eu a via questionar os relacionamentos dela, às vezes desconfiada, com medo de ser abandonada. Como eu podia dar a ela a confiança de que o amor nem sempre falha, quando minha própria vida havia sido marcada por escolhas erradas e pela ausência de um homem que nunca teve coragem de ser pai? Eu sentia que, por mais que eu tentasse, o impacto da minha juventude, das escolhas que fiz, ainda estava afetando a maneira como Clara se via no mundo. Ela ainda duvidava de si mesma, de sua capacidade de ser amada sem reservas. O dilema de ser mãe solteira estava longe de ser resolvido, porque Clara não tinha apenas a ausência do pai para lidar, ela estava lidando com as cicatrizes deixadas por tudo o que aconteceu. E, por mais que eu a amasse, sabia que eu não poderia apagar a dor de uma infância sem um pai presente. O peso da responsabilidade de ser o suficiente para ela ainda me consumia. Foi numa tarde fria de outono que, ao chegarmos em casa depois de uma consulta médica de rotina, Clara me surpreendeu. Ela estava mais quieta do que o normal, o que era raro para ela. Estávamos entrando na casa quando ela me parou no corredor, com os olhos marejados, um olhar distante e perdido que eu reconhecia como sinal de uma batalha interna. Eu sabia que, em algum momento, ela precisaria se libertar de algo que a mantinha presa, mas nunca imaginei que esse momento fosse tão difícil para nós duas. Mãe. Ela disse, com a voz fraca, quase como se estivesse se permitindo admitir algo que há muito tempo estava em seu coração. Eu acho que ainda estou esperando por ele. Acho que não sei como parar de esperar. Eu fiquei paralisada por um momento, as palavras dela me cortando como uma faca afiada. Eu sabia o que ela estava dizendo. Ela estava esperando que o pai dela voltasse, que ele aparecesse e assumisse o papel de pai que ela tanto ansiava. Eu nunca imaginei que Clara carregaria essa esperança por tanto tempo, que ela ainda acreditava que ele voltaria para preencher o vazio. Eu me sentei no sofá e, por um momento, fiquei em silêncio, tentando encontrar as palavras certas para ela. Eu sabia que não podia mentir para ela, mas também não queria que ela sofresse mais. Então, com a voz suave, eu falei: Filha, eu sei que isso é difícil, mas ele não vai voltar. Eu sei que, por muito tempo, você esperou por ele, mas você precisa entender que ele não tem o que você precisa. Ele fez escolhas, e a vida dele está distante da nossa agora. Eu sei que, às vezes, isso dói, mas você precisa aprender a viver sem esperar algo que talvez nunca aconteça. E, por mais que eu deseje que ele fosse diferente, você já tem tudo o que precisa aqui comigo. Ela me olhou com os olhos cheios de dor, como se fosse difícil acreditar nas minhas palavras. Mas, ao mesmo tempo, algo parecia mudar nela. Eu sabia que, apesar da dor, ela estava começando a compreender o que eu estava tentando dizer. Não havia como apagar o passado, mas ela não precisava deixar que ele moldasse o futuro dela. Mas, mãe, e se ele mudar um dia? E se ele me procurar? Eu ainda sinto que, em algum lugar, ele pode se arrepender e vir atrás de mim. Ela perguntou, com um fio de esperança ainda presente na sua voz. Eu respirei fundo e peguei a mão dela. Clara, eu entendo o que você está sentindo. Eu sei que parte de você ainda quer acreditar que ele pode mudar.
Mas, meu amor, você não pode viver esperando que algo aconteça que está fora do seu controle. Você merece mais do que isso. Você precisa se libertar desse peso e entender que o amor não vem da maneira que a gente imagina. E você, minha filha, já tem o suficiente em você. Você é forte, independente, e, se você me deixar, vou te ajudar a entender que você não precisa de ninguém para ser completa. Você é tudo o que precisa ser. Eu só preciso que você acredite nisso também. Ela olhou para mim, e, por um momento, eu vi o peso da tristeza desaparecer dos seus olhos. Algo mudou naquele momento, algo que, mesmo sem palavras, eu sabia que era a chave para o próximo passo dela. Clara estava começando a entender que a resposta para a dor dela não estava mais em esperar por um homem que não voltaria, mas em aceitar que o amor verdadeiro, aquele que ela merecia, estava ao seu redor. E que esse amor, o amor que ela sempre procurou em um pai ausente, já existia em mim. Mas, no fundo, eu sabia que essa conversa não seria a última. O dilema de ser uma mãe solteira, de tentar dar à minha filha a estabilidade que ela precisava, ainda estava longe de ser resolvido. No entanto, naquele momento, Clara e eu fizemos um pequeno progresso juntas. Ela estava começando a perceber que, por mais que a ausência do pai fosse uma dor, ela tinha tudo o que precisava dentro de si para ser feliz. Eu só esperava que ela realmente acreditasse nisso. Eu sempre pensei que, com o tempo, tudo ficaria mais fácil. Mas a verdade é que a vida tem uma maneira de nos testar, de nos levar até os nossos limites, nos forçando a questionar tudo o que achávamos que sabíamos sobre nós mesmos e sobre o mundo. Quando eu olhava para Clara, vi o que era ser mãe de verdade. Não era apenas sobre dar à luz a uma criança, mas sobre educá-la, guiá-la e, muitas vezes, amá-la em silêncio, nos momentos em que não havia palavras suficientes para explicar o que sentíamos. Eu passei tantos anos tentando me redimir pelos erros que cometi, tentando fazer as coisas certas depois de tanto tempo de decisões erradas, mas a maior lição que aprendi foi que a verdadeira mudança não está em corrigir o passado, mas em construir algo novo com as ferramentas que temos no presente. Nos meses que se seguiram, nossa vida seguiu seu curso. Clara começou a faculdade, e com ela veio a tão esperada independência, uma fase que eu sabia que chegaria, mas que ainda me pegava de surpresa. Eu, que por tantos anos havia dedicado cada pensamento, cada plano, cada movimento do meu corpo para garantir que minha filha fosse feliz, agora me vi em um espaço vazio, mas ao mesmo tempo, um espaço que me permitia respirar de novo. Por mais difícil que fosse ver Clara crescer e se afastar de mim, eu sabia que era o processo natural da vida, que ela estava se tornando a mulher forte que eu sempre soube que ela seria. Ela já estava entendendo que o pai não voltaria, que ele não tinha o que ela precisava. E isso, apesar de ser uma verdade dolorosa, parecia ser o que ela realmente precisava para crescer. Eu me peguei refletindo muitas vezes sobre as minhas escolhas, sobre tudo o que fiz e sobre as consequências que elas geraram. Não há como voltar atrás. Eu não podia mais voltar e corrigir os erros do passado, e, de certa forma, eu parei de tentar fazer isso. Aprendi, finalmente, que a perfeição não existe, e que o que importa é o que fazemos com o que temos. E, com Clara, eu tinha mais do que o suficiente. Tínhamos uma vida que, por mais imperfeita, era nossa. Tínhamos o amor que compartilhávamos, o entendimento que começava a crescer entre nós, e a esperança de que, embora nossa história não fosse fácil, ainda havia muito por vir. A vida, para mim, nunca foi sobre encontrar respostas fáceis. Mas, olhando para Clara, agora com 18 anos, começando a escrever sua própria história, me dei conta de que o que realmente importava era que ela tivesse as ferramentas para lidar com as dores e com as alegrias que o futuro traria. E, com cada escolha que ela fazia, com cada passo que dava em direção a um futuro que ainda estava por ser construído, eu sabia que havia algo ali que eu nunca poderia dar a ela, a liberdade de ser quem ela realmente era. Ela havia se tornado essa mulher, e eu, como mãe, sabia que minha missão estava chegando ao fim. Clara estava agora pronta para voar, e eu estava finalmente entendendo que meu trabalho, no fundo, sempre foi prepará-la para o mundo, para que ela pudesse viver a vida dela, independentemente de mim. Houve uma tarde que parecia comum à primeira vista, mas que se tornaria o ponto de inflexão na nossa jornada.
Clara voltou da faculdade, e ao contrário dos outros dias, quando ela chegava em casa e subia para seu quarto como uma jovem que busca seu espaço, naquele dia ela fez algo diferente. Ela entrou na sala, olhou para mim por um segundo e se aproximou. Havia algo nos seus olhos, algo que eu não consegui identificar de imediato. Não era a raiva que eu costumava ver quando ela ainda era mais jovem, nem a tristeza silenciosa que ela costumava esconder. Era algo mais profundo, algo que se transformava entre a dor e a aceitação. Ela estava amadurecendo diante dos meus olhos, mais rápido do que eu queria. Ela se sentou ao meu lado, de maneira tranquila, e eu notei que seu olhar estava diferente, mais sério, mais pensativo, como se ela estivesse carregando uma carga que ela finalmente se sentia pronta para dividir comigo. Seu rosto, antes tão cheio de incertezas, agora estava marcado pela experiência de quem já havia enfrentado suas próprias batalhas internas. Eu poderia ver que ela estava em paz consigo mesma de uma maneira que eu não conseguia alcançar, mas ao mesmo tempo, ela ainda trazia uma leve tristeza, uma dúvida que parecia não se dissipar. Clara olhou para mim com um olhar tão maduro, quase como se ela já tivesse vivido mais do que a sua idade sugeria, e então, com a voz tranquila, mais carregada de emoção, ela disse: Mãe, eu sei que você sempre fez o melhor que podia. E eu sei que o pai não voltou. Mas, de alguma forma, eu ainda sinto que tenho que perdoar ele, não por mim, mas por ele. Para não carregar mais essa raiva. Para que, algum dia, eu possa me sentir livre. Essas palavras caíram sobre mim como um soco no estômago, mas de uma forma tão suave que foi impossível não senti-las em minha alma. Eu olhei para Clara, sem saber o que dizer a princípio. As palavras estavam presas na minha garganta, e por um momento, pensei que tivesse cometido um erro. Durante tanto tempo, eu tinha sido a fortaleza dela, a pessoa que a protegeria do mundo, mas naquele momento, ela estava me ensinando mais do que eu jamais poderia ensiná-la. Clara, com toda a dor que carregava, tinha alcançado algo que eu mesma nunca soubera como alcançar: a capacidade de liberar o que a consumia, a raiva, o ressentimento, a dor pela ausência do pai. Eu a observei por mais alguns segundos, absorvendo o que ela tinha acabado de dizer, antes que minhas palavras finalmente saíssem, com uma suavidade que refletia o profundo orgulho que eu sentia por ela naquele momento. Você. Você está certa, filha, eu disse, tentando reunir as palavras. Eu nunca te falei sobre isso, sobre o perdão, porque eu achava que você não estava pronta para entender. Eu também nunca soube como perdoar, Clara. Você é a prova de que o perdão não é sobre o outro, mas sobre nós mesmos. A raiva, o ódio, tudo isso nos corrói por dentro e não permite que vivamos em paz. Eu sempre pensei que seria difícil, mas vendo você aqui, agora, eu vejo que você é mais forte do que qualquer coisa que eu tenha enfrentado. Clara olhou para mim, os olhos brilhando, mas com um sorriso que parecia aliviar toda a tensão do ambiente. Eu ainda não sei como vou fazer isso, mãe. Não sei como vou olhar para o pai e realmente deixar a raiva ir embora. Mas eu quero fazer isso. Quero me sentir livre disso. Não quero mais carregar esse peso. E naquele momento, eu percebi que a dor dela não estava mais no passado, não estava mais na busca incessante por uma figura paterna que nunca seria o que ela merecia. A dor dela estava no presente, no processo de deixar ir, de aprender que a verdadeira liberdade vem quando deixamos o passado onde ele pertence, atrás de nós. As palavras dela ressoaram dentro de mim de uma maneira que eu nunca imaginei. Eu sabia que, por mais que Clara estivesse tentando encontrar a paz com o pai, ela estava começando a entender que, para ser feliz, não precisaria dele, nem de ninguém mais. Ela já tinha tudo o que precisava dentro de si: força, resiliência e, acima de tudo, o amor genuíno que ela sempre me deu. Era como se, naquele momento, eu tivesse visto minha filha crescer diante dos meus olhos, não apenas em idade, mas em sabedoria. E, no fundo, eu sabia que ela nunca mais se sentiria incompleta. Clara estava se libertando, e o maior presente que eu poderia dar a ela era permitir que ela seguisse em frente, sem mais expectativas, sem mais esperas. Eu a abracei com mais força do que imaginei ser capaz. E, enquanto ela se aconchegava em meus braços, eu sabia que aquele momento seria o marco de uma nova fase para nós duas.
Clara não estava apenas perdoando o pai dela. Ela estava perdoando a si mesma. Ela estava deixando o passado onde ele deveria estar, aprendendo a viver sem carregar o peso das promessas não cumpridas. Ela estava se libertando de algo muito maior do que eu poderia imaginar, e eu, como mãe, só poderia aplaudir seu crescimento e dar a ela o espaço para florescer. Eu te amo, minha filha. E quero que você saiba que, não importa o que aconteça, você sempre vai ter tudo o que precisa em mim. Você sempre será suficiente. Ela sorriu, e eu vi nela uma paz que nunca imaginei que veria. Clara estava, de fato, começando a escrever sua própria história, uma história que não dependia mais das falhas dos outros, mas da sua própria força e capacidade de ser feliz, por ela mesma. Ela estava pronta para viver sua vida, para construir o futuro que merecia, sem as sombras de um passado que a definisse. E, enquanto nos abraçávamos, eu sabia que esse seria o momento que marcaria uma virada em nossas vidas. O que quer que o futuro nos reservasse, estávamos agora preparadas para enfrentá-lo, juntas, e mais fortes do que nunca. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Clara estava pronta para seguir em frente. Ela finalmente entendia que o perdão não era sobre o outro, mas sobre a liberdade que ele nos dá. Ela estava encontrando sua própria paz, e, ao fazê-lo, estava me ensinando, pela última vez, o que realmente significa crescer. Eu a abracei com força, como se o abraço fosse a resposta para todas as minhas dúvidas. Eu sabia que Clara não precisava mais de mim da maneira que eu imaginava. Ela estava se tornando a mulher que ela sempre deveria ser, e eu tinha feito o meu trabalho. A dor da ausência do pai, que sempre a acompanhou, agora era apenas uma sombra distante, algo que ela havia aprendido a lidar. E, enquanto ela se afastava mais do que eu queria, eu a via crescer com orgulho, sabendo que ela nunca mais seria a menina que ficou esperando um pai que não voltou. Eu aprendi com ela, mais uma vez, que a verdadeira liberdade vem quando aceitamos o que não podemos mudar e decidimos, finalmente, seguir em frente. Clara estava fazendo isso, e eu também estava. Nossos passados ainda estavam ali, mas não mais como um fardo. Agora, estávamos livres. E, de alguma forma, isso nos fazia mais fortes. Se você se emocionou com a nossa história, com as escolhas, as lutas e as lições que aprendemos juntas, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Cada gesto de apoio de vocês me ajuda a continuar a compartilhar essas histórias e a levar um pouco de esperança e força a quem precisa ouvir. O seu like e a sua inscrição são mais do que uma forma de me apoiar, são uma maneira de mostrar que estamos todos nessa jornada juntos, enfrentando os altos e baixos da vida, sempre em busca de um novo começo. Então, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para que possamos continuar a compartilhar mais histórias de superação, de amor e de fé. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos na próxima história.